Agora nós iremos falarmos a palavra de Deus. O tema desta manhã se encontra em Isaías 55, verso 8. Pensamentos. Vamos orar e após a oração iremos falarmos a palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este momento glorioso, qual iremos explanarmos a tua palavra. Usa-nos como um canal de bênção, Senhor, para transmitir a tua palavra, abrangindo os corações de todo o globo terrestre, aqueles que estão sintonizados na internet. Abençoa, cura, salva, liberta, opera maravilha. Os ouvintes que estão sintonizados na emissora, aonde estiver sintonizado, abençoa lá a família, supra as necessidades, cura as enfermidades, abençoa a minha vida, pastor Miguel, todas as corporações, desde o soldado da alta hierarquia, todos que estão em eminência, defendendo o Senhor e mantendo a ordem desta nação, presidente da República, seus ministros. Abençoe os senadores, abençoe os pastores, os cooperadores, os missionários, ciclo de oração, minha família, meu lar, minhas netas, a família do pastor Miguel, os apoio cultural, todos que estão trabalhando em prol da tua obra. Abençoe da graça e abençoe os ouvintes. Fala nitidamente agora através da tua palavra em todos os ouvintes que estão sintonizados na emissora Redenção. Amém. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Que coisa, né? Nada é igual às coisas de Deus, porque os pensamentos de Deus é completamente diferenciado dos nossos, porque nossos pensamentos é muitos tipos de pensamento. E nem tudo que nós pensamos podemos fazer e pôr em prática, porque são coisas terríveis que vêm ao nosso raciocínio, ao nosso pensar, mas não é porque pensamos todas as coisas que vamos fazer. Nós devemos pensar, raciocinar, para podermos fazer as coisas, para não sermos prejudicado e pecar contra Deus, desabonar o evangelho e a nossa vida espiritual. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos e os caminhos de Deus não são os do homem natural, não, completamente diferente. O homem natural, ele é completamente diferente do homem espiritual. Que vem ser o homem espiritual, irmão João Galdino e João Alegre? O homem espiritual é aquele homem que ouviu a palavra de Deus e houve uma transformação da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e agora as coisas velhas se passaram e agora tudo é novidade diferente, de vida diferente. Os pensamentos são pensamentos diferenciados dos anteriores, porque agora ele pensa e raciocina friamente em fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, orar, ler a Bíblia, consagrar, levar a mensagem da palavra de Deus às almas carentes, necessitadas, que outra hora ele nem tinha conhecimento deste caminho, que o caminho é Jesus. Agora ele sabe, ele entende, ele tem comunhão íntima com Deus, ele ora, ele recebe batismo com o Espírito Santo, ele é diferente. Isso engloba, quando fala o homem, a mulher também, viu? As nações, toda a igreja da face da terra é diferente do tempo anterior de cada pessoa que passou pela conversão. A pessoa, quando converte, ele muda de posição, de sentido de vida diferente, e o coração de pedra é transformado num coração diferenciado de amor, de caridade, que é amor, de querer o bem-estar do seu semelhante,
de ver as pessoas ir para a igreja e obter salvação, vida com Deus, vida diferente. Tudo isso são os pensamentos que mudaram devido ele agora ter uma comunhão e ter o Espírito Santo na sua vida, na sua casa espiritual. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos e os caminhos de Deus não são os do homem natural. Mas a mente e o coração podem ser renovados e transformados quando se vive para Deus. O que é viver para Deus? Foi convertido, mudou completamente. Aquele homem sanguinário que maquinava só o mal, agora é diferente. As coisas velhas se passaram e agora é diferente. Ele tem prazer em fazer a obra, se dedicar e levar o evangelho para as almas carentes, e assim sucessivamente. É completamente diferente, porque agora ele não vive mais, como disse Paulo, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Vida diferenciada, vida com Deus, contato com Deus e obediência, conhecimento de todas as coisas concernentes agora e a vida eterna. Por quê? Porque ele alcançou sabedoria dada por Deus pela conversão. Agora os pensamentos dele não é mais aqueles pensamentos maldosos, de tudo quanto era mal, agora é completamente diferenciado. Então, os nossos pensamentos e conduta começam a conformar-se com o dele. Isso poderemos fazer mediante a nossa conformação à sua palavra e pela obediência, a orientação do Espírito Santo que mora em todos os salvos. Ele descauterizou a mente cega concernente ao pecado, agora ele enxerga com nitidez, tem conhecimento e tem contato e vida com Deus diferente. Os pensamentos anteriores foi para a eternidade, não se lembra mais. E Jesus diz: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Passou, acabou, agora é novidade de vida, vida diferente. Por isso, meus queridos irmãos e querido ouvinte, que quando você conhece as pessoas que não são evangélicas e depois lá na frente você se depara daí um tempo com as pessoas e mudou completamente, você toma até um impacto e diz: mas aquela pessoa é aquela? Mudou, agora as coisas velhas se passaram, é novidade de vida, vida com Cristo, faz a vontade de Cristo, não mais a sua vontade, seus pensamentos, as coisas velhas se passaram. Agora é novidade de vida, vida diferente. Então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não era, mas agora é. Porque agora Cristo vive nos servos, a qual alcançaram uma transformação e agora vive uma vida diferenciada, vida com Deus. É como diz aquele hino: guarda o contato com teu Salvador. É o contato, é a comunhão íntima com Deus. Mesmo que venha pensamentos maus, ele ora. E a oração e o Espírito Santo Consolador consola e repreende todo o mal. Nada poderá nos derrotar, porque nós temos um Deus forte, fiel, que é poderoso para repreender todos os demônios, curar as enfermidades e os pensamentos maus ser afugentados. Isaías 66:18. Porque conheço
as suas obras. Tá vendo? Deus nos sonda, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ninguém tem esta capacidade de saber os nossos pensamentos, não. Mas Deus sabe. Agora, mais tarde e amanhã, o que iremos falar amanhã, Ele já sabe. E não tem quem saiba, exceto Deus, porque Ele é onisciente. E ninguém tem onisciência, exceto Deus. Ou então, se o Espírito Santo usar o salvo e revelar algo que vai acontecer, há possibilidade só para os salvos. Porque conheço as suas obras e os meus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações em línguas e verão a minha glória. Que coisa maravilhosa, né? Vai chegar o dia do arrebatamento. Vai arrebatar os que já morreram, vai ressuscitar os que já morreram primeiro em Cristo. Depois arrebatar a igreja. Irá todas as etnias que estão salvas, que os passaram pela metamorfose da transformação, subirão para a glória. Depois vem a tribulação e depois vem o milênio e assim sucessivamente. São coisas maravilhosas que Deus tem preparado para mim, para você e para nós. Então nós devemos ter muito cuidado com os pensamentos, com as atitudes, para não desabonar o nosso comportamento, a nossa vida espiritual, não envergonhar a nossa família, não envergonhar o Senhor. Mesmo que aconteça algo, Deus é amor, bondade e benignidade para perdoar, mas é bom a gente se precaver e vigia para não cair em tentação. Ajuntarei todas as nações em línguas, crentes de todas as nações serão reunidos em Jerusalém para ver a glória de Deus, e a seguir serão enviados às nações, a fim de trazer ao Senhor, ao Deus de Israel, os judeus remanescentes, e isso ocorrerá no fim dos tempos. São promessas de Deus para a humanidade, para os judeus. Porque Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que coisa maravilhosa, né? Daniel 2:30. Aqui tem um acontecimento maravilhoso, que ninguém tem esta possibilidade, nesta capacidade, só o servo de Deus. Aqui está a resposta que eu falei antes. Daniel 2:30. E a mim me foi revelado este segredo. Que segredo é esse? Irmãos queridos, está registrado em Daniel 2, aquele capítulo. Aquele rei teve um sonho e esqueceu o sonho. E quem tem capacidade, eu sonhar e depois eu dizer, eu tive um sonho e esqueci tudo aquilo que eu sonhei. E uma pessoa chegar para mim e relatar com convicção, com lógica e ser concretizado. Não é conversa descarochinha para depois ser envergonhado, não. O servo de Deus Daniel, o rei sonhou e propôs que queria que aqueles magos, aquelas pessoas sábias, revelassem a ele o sonho, relatasse tudo e tinha que ser concretizado. E convocou, e ele disse para aquelas autoridades que se não fosse revelado, ia destruir todos os sábios do palácio do rei. E aí nenhum daqueles sabia, mas havia ali um homem chamado Daniel, do Deus que sabe todas as coisas, o pensamento, o deitar, o levantar, o amanhã, o depois.
e é o nosso Deus e o Deus de Daniel. E a mim me foi revelado este segredo. Deus revelou a Daniel. Ele orou, pediu tempo e foi ter com Deus. E Deus revelou para ele e ele relatou todos os dados para o rei e ele ficou satisfeito. E o nome desse Deus, Jeová, que é onisciente, foi e é glorificado e ficou registrado para mim, para você e para todos nós. E me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Que coisa maravilhosa! E foi concluído. Amós 4:13, porque é ele o que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e o que faz da manhã trevas, pisa os altos da terra, Senhor da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Que maravilha! Isto é que é Deus. Ele faz todas essas coisas, porque é Ele o que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, como fez a Daniel revelar ao rei, e ele poupou todos aqueles magos, aqueles sábios, que era sabedoria terrestre, mas não tinha capacidade, o qual Deus para Daniel revelou, concretizou, e ele ficou satisfeito e foi realizado o objetivo do rei, e ele ficou feliz, e o nome do Deus Jeová foi e é e será glorificado. E o seu pensamento, e o que faz da manhã trevas, pisa os altos da terra, Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Este é o Deus que sabe todas as coisas, o deitar, o levantar, e antes de falarmos qualquer coisa, ele já sabe aquilo que iremos falar. Por quê? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não existe outro Deus que tenha esta capacidade, que tenha esses requisitos, exceto Deus Jeová. Mateus 9:4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Olha aí, ó. Jesus sabe que Jesus é Deus, sabia e sabe o meu, os seus, nossos pensamentos, aquilo que estamos pensando. Pode ser bem e pode ser mal. Então nós precisamos ter muito cuidado, meditar, analisar as coisas, para que não venhamos dar lugar a pensamentos errôneos que vai prejudicar a nossa vida espiritual diante de Deus, diante da igreja, diante dos nossos familiares. Mateus 15:19, porque do coração, olha aí, procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Tudo vem de dentro do coração, e este coração precisa ser moldado, ser lapidado, ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo para a purificação dos pecados, para que quando abra a boca saia palavras boas, que venham de encontro às almas carentes, à igreja e todos que estão ouvindo o seu
comportamento e o seu dia a dia nessa peregrinação a qual vivemos, devemos ter muito cuidado, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia contra Deus. E precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo está de redor querendo lugar para nos tragar, mas nós temos um que está à destra de nós, que é mais poderoso do que ele, que quer nos tragar, mas ele tem poder. E em nome de Jesus, nós repreendemos pensamento, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia, todas essas coisas. Vigiamos, vigia está atento para ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Lucas 6:8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, ele quem? Jesus, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Que maravilha, né? Lucas 11:17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Coisa horrenda, irmão. Eu estava até conversando com uma pessoa a respeito de família. E família é coisas que só Deus pode nos dar bastante sabedoria para lidar com a família, para transmitir conselhos, algo quando acontece alguma coisa que não está de agrado. E graças a Deus, que se a gente não tiver Deus na nossa vida para aconselhar, para dar ânimo e resolver os problemas, a casa, como diz o termo, cai. E aqui diz que cairá. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Na casa no reinado, se tiver divisões, houve uma divisão no céu. E o que aconteceu? Causou um prejuízo terrível até hoje. Aquele anjo, que era a coisa mais linda que Deus fez, começou a pensar coisa diferente e encher a mente daquela ala, daqueles anjos, e dizia entre si, pensando que Deus não sabia tudo. Deus é onisciente e sabia toda a maracutaia que ele estava armando contra o trono celestial, e Deus sabendo de tudo. E ali jogou ele de lá do céu, junto com a terceira parte dos anjos, e estão entronizados, trabalham noite e dia para destruir aqueles a que ele possa tragar. Então nós temos que ter muito cuidado. E ainda tem pessoa que não tem conhecimento bíblico e diz: está amarrado. Está amarrado o quê, irmão? O inimigo vai trabalhar noite e dia, ele está solto, e vai até acusar os salvos quando acontece qualquer coisa, entendeu? Só tem um que retém, que é o poder do sangue de Jesus Cristo, que repreende todos os demônios, cura as enfermidades, salva as almas, liberta pensamento mal, liberta toda a vida do pecado, da miséria, da prostituição, do roubo, da blasfêmia, falso testemunho, todas essas coisas. O sangue de Jesus Cristo purifica a vida daqueles que dão lugar e se transforma num homem salvo, purificado, lavado, redimido pelo sacrifício vicário. Ali, quando Jesus tomou sobre si o meu pecado, nosso pecado, foi levado ao matador para nos purificar e descauterizar nossa mente cega concernente às coisas celestiais,
e vivemos agora uma vida diferente e os nossos pensamentos modificaram. E mesmo que venha pensamento mal, logicamente já dizemos logo em seguida: Senhor, repreende esses pensamentos mal, porque não é de ti, Senhor. Me purifica e repreende esses pensamentos mal, em nome de Jesus. Casa dividida contra si mesmo cairá. Uma casa de contenda é uma destruição, e o diabo se apodera, e nesse momento ele quer, sabe o quê? Destruição, de separação, desavença, tumulto e mau testemunho. É isso aí que ele quer. Mas nós devemos ter muito cuidado. 1 Coríntios 3:10. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vão. Tá vendo? Os pensamentos dos sábios é uma sabedoria terrestre, sabedoria que não edifica, não tem um conhecimento teológico da carta magna de Deus, o que pode favorecer eles, como Daniel, como todos os servos de Deus que registraram a carta magna que foi dada por Deus, mas escrito por homens de mente purificada, salvo e com seus nomes registrados no livro da vida como filho com herança, e foi perdoado todos os seus pecados. Não é um homem de qualquer maneira, de alta periculosidade, pelo contrário, era, mas não é mais, passou pela metamorfose da transformação. E em Jesus diz: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais, as coisas velhas se passaram, agora é novidade de vida, vida diferente, vida com Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Só a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus. A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se nossos pensamentos motivos são espiritual ou não. Tem 2 gumes e corta ou para nos salvar ou para nos condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude para com a palavra de Deus deve ser achegar-nos a Jesus como nosso sumo sacerdote. Que maravilha! Isto é, aqueles que servem a Deus, que têm conhecimento e honra a palavra de Deus, que tem todas essas características, essas qualidades, esses atributos, e mais ninguém tem esses atributos, exceto Deus, que é coisas maravilhosas, poderoso. Ele é onisciente, é onipotente, é poderoso, ele é tudo e mais. E o resto, ninguém, se não tiver em Cristo, é nada. Mas se tiver em Cristo, aí Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele é bom e a sua benignidade dura e reina para sempre, e ele não tem prazer que ninguém se perca com seus pensamentos mal, maquinando coisas má, mas que seja transformado da cabeça aos pés, os pensamentos seja agora diferente daqueles pensamentos de tudo quanto era maquinar o mal para com o próximo. Provérbios 12, verso 5.
Os pensamentos do justo, que maravilha, são retos. E o que é reto? São direitos, aperfeiçoados pelo sangue, pelo sacrifício vicário, que Jesus Cristo morreu para purificar eu, você e nós, e todos quantos vêm a Ele. De maneira nenhuma Ele lança fora, meu querido. Ele não tem prazer que ninguém se perca, nem que ninguém venha se perecer, perder a vida eterna, mas que todos alcancem misericórdia. E Ele diz que quer misericórdia e não sacrifício. Ele já fez o sacrifício da cruz por mim e por você, para nos transformar, mente, corpo e alma, seja irrepreensível. Ó glória! Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio é engano. Como são enganados? Eles são e vão enganando e sendo enganado cada dia pior. E se ele não recuar e se chegar a Deus, não há possibilidade de uma vida eterna, de paz, de harmonia. Por quê? Não quis. Salmo 139, verso 17. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos? Quão grande é a soma deles? Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos? O crente é confortado ao constatar que Deus sempre está a par das suas necessidades e tribulações, e que Ele provê os nossos sustento, perdão, salvação, santificação, conforme escreve o apóstolo Paulo. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou e prepara e continua preparando coisas boas para todos nós e para todo aquele que se chegar a Ele, faz mudança total, da cabeça aos pés. E os teus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor Jeová. Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Os pensamentos do homem que não tem Cristo, que vive na vaidade, nas concupiscências, nos prazeres mundanos, é uma coisa horrenda. Ele vai mentindo, praticando tudo quanto é coisas terríveis, porque os pensamentos dele é quem o domina, e ele faz tudo aquilo que o apraz, que o deseja, e nem se lembra de Deus, porque além dele não ter conhecimento, ele rejeita a obediência, a transformação. E se o homem não quiser Jesus, ele não obriga ninguém a ter uma mudança total. Ele quer que venha. E a palavra de Deus diz: a ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceu o vosso coração. Dá-me o teu coração, filho meu. Para quê? Faça uma transformação total. E os teus pensamentos não vão ser mais aqueles pensamentos cheios de maldade, de malignidade, de tudo quanto não presta. Vai ser pensamento diferenciado, vai ter paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salmo 92:5. Quão grande são, Senhor, as tuas obras, muito profundo são os teus pensamentos, é muito profundo, ó profundidade, é muito profundo as coisas de Deus,
Mesmo que nós aprendemos algo, ainda somos muito, ainda falta muito conhecimento, porque Deus não dá além daquilo para que o homem não venha se engrandecer, se inchar e se perder, pensando que Ele é o sabe-tudo. Não, Deus dá a comida, o alimento cotidiano, para que você se sacie, mata a sua fome e seja humilde na presença dele e vai, varão valoroso. Nesta jornada, maneje bem a palavra e não tenha de que se envergonhar. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. É muito profundo os pensamentos de Deus. A sabedoria de Deus é muito. Ele é a ciência, é o extrato extraído da ciência. Ele é a sabedoria. Nós somos os alunos que estamos iniciando agora. Somos alunos que estamos no primeiro ano ainda e vamos indo até o dia que Ele nos tirar e levará para a glória, para lá desfrutar das coisas maravilhosas que Ele preparou para mim, para você e para todos nós. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor Jeová. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é as coisas de Deus para mim, para você. Senhor meu Deus, muito grato por esta mensagem gloriosa. Em nome de Jesus, Pai, glória a Ti. Muito grato para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe aos ouvintes e que os nossos pensamentos sejam modificados para servir a Deus na beleza da sua santidade, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Glorioso e bondoso Pai, te damos graças, Senhor, por esta manhã gloriosa, a qual nos concedesse de estarmos aqui, transmitindo a Tua palavra. Abençoa, transforma os corações, os pensamentos da cabeça, os pés, dá-nos sabedoria para fazer a Tua obra e sermos testemunhas, Senhor, de um Deus que tudo pode, que tudo sabe. Em nome de Jesus, abençoa as autoridades desse país, a emissora Redenção, todos os ouvintes, apoio cultural, pastor Miguel, minha família e todas as autoridades, desde o soldado da alta hierarquia, todos que estão em eminência, em nome de Jesus. Amém.